Olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje venho falar-vos do meu wrap-up do mês de Abril. Em primeiro lugar, eu vou começar antes pelos filmes e pelas séries que eu vi, porque de facto foram muito poucas, e depois sim eu vou começar a falar dos livros que eu li. Então, o filme que eu vi, eu só vi um filme este mês de Abril e foi o Black Panther, o Pantera Negra da Marvel. Era o único filme que me faltava ver da Marvel, se eu não estou em erro. E realmente fez muito sentido. Eu vi-o enquanto também estava a ver o Falcão e o Soldado de Inverno, porque havia ali uma personagem que tinha aparecido e eu percebi que era da Pantera Negra e, portanto, fui logo ver o filme. Gostei muito, muito diferente dos outros filmes da Marvel. Está muito bem construído, é muito rico a nível de cor e eu realmente achei isso estonteante e fantástico e eu adorei mesmo. E depois também a própria história do Pantera Negra e de como ele tem mesmo que lutar por aquilo que ele é, de facto, eu gostei muito e depois no fim passou uma mensagem muito, muito importante de que de facto não precisamos de ser arrogantes e que às vezes um bocadinho de humildade não faz mal a ninguém. Em relação às séries, eu então continuo a ver a minha Anatomia do Grey, estou agora na 8ª temporada, portanto eu vi muitos episódios este mês de Abril e espero ver muitos mais agora em Maio. Estou muito entusiasmada, estou a gostar muito de voltar a ver. Eu, por esta altura, na altura quando eu estava a ver a série pela primeira vez, eu estava a ver num ecrã minúsculo e, portanto, no meu computador e agora estou a ver na televisão e, portanto, realmente é muito, muito diferente. E como agora vejo sempre todos os dias, pelo menos assim, 2 episódios, realmente estou a gostar muito e está a ser uma experiência fantástica voltar a rever porque agora lembro-me muito melhor de todas as sequências e tudo isso que aconteceu. Na verdade, eu lembro-me mais daqueles momentos mais impactantes e das mortes, porque na Anatomia do Grey há muita gente que morre e, portanto, sim, realmente estou mesmo a adorar fazer aqui esta revisita à Anatomia do Grey. Depois, como eu já tinha dito, eu estive a ver o Falcão e o Soldado de Inverno, a outra série da Marvel. Para mim a Marvel podia fazer estas séries todas, assim, tudo de seguida, porque eu realmente adoraria de verdade. E, portanto, valeu muito a pena. Acho que de facto mostrou aqui muita amizade, há ali muito bromance. E então há ali uma cena em que, opá, eu não vos quero dar spoilers, mas cada um vai para o seu lado. E eu pensei assim, não, mas se isto agora fosse um romance de época, eles viravam-se um para o outro e depois começavam a correr e abraçavam-se, porque o nível de bromance estava mesmo lá em cima, ok, nesta série. Portanto, eu de facto adorei. Gostei muito do facto como eles agora construíram o legado do escudo. Estou muito em paz em relação a quem ficou com o escudo, honestamente, porque John Walker é que não, né? Pronto. Portanto, realmente valeu muito, muito a pena. Ótima série. Gostei muito. Por mim, podia haver uma segunda temporada em que simplesmente o novo Capitão América e o Soldado de Inverno iam, tipo, às Bahamas tomar umas bebidas e passavam lá umas férias e eu vi essa série, ok? Portanto, realmente o nível de bromance ali estava espetacular, eu adorei, foi muito, muito boa a série e, portanto, aconselho-vos a verem, que é para verem o que é que acontece ao legado do escudo do Capitão América. Depois, uma série que eu comecei a ver, mas que ainda não terminei em abril, foi o Shadow and Bone. Eu li o Shadow and Bone da Leigh Bardugo há muito, muito tempo e eu lembro-me de não ter gostado do livro, achei que era muito sombrio, muito dark, não gostei do desenvolvimento das personagens. Eu tenho um problema com a escrita da Leigh Bardugo, é que eu rapidamente me perco na narrativa, não é a primeira vez que estava a acontecer e, portanto, eu deixei o livro de lado. Mas eu acho que agora compreendo porque é que eu não gostei do livro, porque não tinha Ben Barnes. É a única justificação que eu encontro, de facto, para não ter gostado do livro, porque eu vi 2 episódios em abril e eu adorei mesmo. Portanto, eu acho que foi mesmo esse fator que, primeiro de tudo, eu pensei que já tinha ultrapassado esta crush que tinha nascido das Crónicas de Nárnia. Mentira, inocente, eu não sabia nada, não é? Mas depois, agora ver os 2 primeiros episódios e eu gostei muito daquela interação entre a Alina e o Mal e depois apareceu o Darkling e portanto
Pronto, eu acho que se calhar vou dar uma segunda hipótese à série, não tenho a certeza, mas de facto eu tenho o livro, tenho o Shadow and Bone no meu Kindle e portanto será que eu de facto devo dar uma segunda hipótese à saga de livro? Eu ainda não terminei de ver a primeira temporada, espero agora de conseguir terminá-la em maio, mas dois primeiros episódios convenceram-me. Aquele primeiro episódio convenceu-me por completo, portanto estou a ver se realmente a série me faz outra vez pegar no livro. Digam-me aqui em baixo nos comentários, acham que eu devo dar uma segunda hipótese à série a nível de livros? O que é que vocês me dizem? Digam-me tudo. E portanto foram estas as minhas fontes de entretenimento a nível audiovisual e agora vamos só para a parte visual. Portanto vamos falar de livros. Em abril eu consegui ler 9 livros. Não me perguntem como é que foi possível, eu honestamente foi um mês muito louco. Eu, por exemplo, na primeira quinzena eu não terminei nenhum livro e eu estava a ficar um bocadinho aflita em relação a isso, do género, oh meu Deus, será que eu vou chegar ao fim do mês e só vou conseguir ter terminado 2 livros? Podia ter acontecido de facto, mas para vos ser honesta não aconteceu e eu acho que andei com vários livros ao mesmo tempo naquela primeira quinzena e depois eu conseguia terminar tipo assim 3 livros de seguida, 1, 2, 3, em 3 dias diferentes, portanto eu acho que realmente acho que foi isso, eu andei muito com os livros no início do mês para depois terminar muitos na segunda quinzena de abril. Agora vou falar-vos então aqui dos livros que eu de facto terminei, sem qualquer ordem em específico, como é normal, porque eu aqui Memória de Peixinho não se lembra da ordem dos livros que terminei. Então, o primeiro livro que eu de facto consegui terminar, e era um livro que eu já estava a ler desde dezembro, a sério mesmo, é o audiobook do Barack Obama, A Promised Land. Eu gostei desta biografia, eu ouvi o audiobook 30 horas de audiobook, ok? 30 horas. Eu ouvi o audiobook, portanto, narrado pelo próprio Barack Obama. Eu gostei no sentido em que foi só uma reafirmação da perspectiva que os americanos têm do mundo, então pronto. Achei bastante interessante ver, portanto, como é que de facto Barack Obama decidiu ser o presidente dos Estados Unidos. Eu gostei muito do livro até essa parte, porque de facto nós percebemos quais é que são as motivações dele, percebemos porque ele é bom para o cargo e isso tudo. Depois, a outra parte em que ele já está na presidência, achei um bocado entediante, interessante, mas entediante ao mesmo tempo, no sentido em que ele explica em muito detalhe muitas coisas e houve ali uma certa altura em que eu cheguei a pensar que este livro já não devia se chamar A Promised Land, do Barack Obama, mas sim Como Ser Presidente dos Estados Unidos, por Barack Obama. E depois o livro termina então com aquele assassinato ao Bin Laden, que foi orquestrado pela administração do Obama e há ali uma cena, agora vou contar-vos aqui um bocadinho de spoilers, portanto passem à frente se vocês não quiserem ouvir agora esta parte, mas é realmente uma perspectiva que eu achei que era mesmo muito americana e que foi de facto algo que eu não gostei, então precisamente porque é mesmo um ponto contraditório em que me fez refletir bastante e especialmente me fez refletir bastante sobre a americanização do mundo. Então, portanto, isto é tudo no contexto do 11 de setembro que aconteceu e, portanto, o Bin Laden foi morto por esse motivo. E o Barack Obama diz que, de facto, havia um grande medo do Bin Laden, de que aquilo voltasse a poder acontecer e que depois de ele ter sido morto olhou para então um membro do staff dele que tinha perdido pessoas nas Torres Gêmeas e que sentiu um sentimento de justiça. Fez-me refletir bastante porque se as motivações deles forem medo e sentimento de justiça, será que na verdade não foi mais um ato de vingança? Fez-me refletir nesse aspecto. Não estou a dizer que aqui há uma resposta certa ou errada, mas realmente pensei assim. Então eles agiram daquela maneira por medo. Um país age por medo e envia os seus militares por medo. Portanto, será que é mesmo isso que nós queremos para o mundo em si? Será que é isso que nós queremos para o futuro? É agir de acordo com o medo e não agir de acordo com
a esperança de um futuro melhor, porque né, foi um evento traumático mundial, mudou de facto a maneira, por exemplo, como nós viajamos hoje em dia, e considero que mudou para melhor nesse aspecto, não é? Hoje em dia viajar é muito mais seguro. Mas aquela ação, a ação em si, agiram por medo e por um sentimento de justiça. Mas será que foi justiça ou foi um sentimento de vingança? Então, pronto, deixo-vos aqui a minha reflexão, então, aqui desta parte final do Barack Obama. Acho que vai haver parte 2 deste livro. De certeza que vou ler, assim, claro. Gostei muito do facto de ele ser narrado pelo Barack Obama, porque ele tem uma dicção muito própria e gostei muito disso. Digam-me aqui em baixo nos comentários se vocês já leram o livro do Barack Obama, se vocês vão ouvi-lo em audiobook, porque aconselho mesmo. E se vocês quiserem experimentar a versão em audiobook, eu vou deixar-vos aqui em baixo um link na descrição para vocês terem 30 dias gratuitos no audiobooks.com, que é a plataforma onde eu ouvi o audiobook. Aconselho-vos mesmo muito. É um livro que demora muito tempo a ler, portanto aproveita e saboreia no bem, mas acho que realmente é aqui um grande plus estar a ouvir o livro pela voz do Barack Obama. Acho que realmente ajuda muito na interpretação do livro. Aqui no meu Kindle eu li o Get a Life, Chloe Brown, de Tahilia Hubert. Eu li este livro para o Ler a Diferença, organizado pela Helga do Quem Me Lera, e este mês era ler um autor negro. Eu apanhei este livro em promoção, estava a 3 dólares e eu do tipo, comprado, acabou. Portanto, o que é que eu achei deste livro? Achei que tem pontos negativos e tem pontos positivos. Eu vou começar mais pelos pontos positivos. Gostei muito do facto de a personagem principal sofrer de fibromialgia, se eu não estou a erro, que é mesmo assim que se diz a palavra, e portanto gostei muito desse retrato e da maneira como realmente a autora conseguiu escrever uma narrativa que não seja centrada nisso, mas que seja um dos pilares da nossa personagem e que a faz agir de certa forma. E depois também gostei muito do Red, que é aqui o par romântico, e gostei muito, há ali uma cena quase no fim em que nós vemos o quão traumatizado ele está de um relacionamento que não foi benéfico para ele e não foi saudável para ele e isso causou-lhe muitos traumas e, portanto, gostei muito destes dois aspectos. Gostei muito da maneira como a autora retratou um trauma e também uma doença que não tem cura. E depois, não gostei do quase insta-romance que existiu, houve ali muito... Havia uma picardia inicial muito grande, foi isso que a autora deu a entender, e depois de repente eles andavam juntos, de mão dada, a fazer certas cenas, e portanto... pronto, não gostei muito, sou honesta. Honestamente eu estava com grandes expectativas porque estava a ver muitas pessoas a lerem este livro e a dizerem que é maravilhoso e isso tudo. Eu não vou continuar a ler esta saga das irmãs porque não gostei deste primeiro livro e, portanto, foi uma boa leitura, mas não foi uma leitura impactante e tenho aquele feeling que daqui a um ano eu já não vou saber sobre o que era a história. Portanto... enfim, pronto, fiquei aqui com muitos mixed feelings, com muitos sentimentos contraditórios em relação a este livro. Digam-me aqui em baixo se vocês já o leram, porque eu acabei assim um bocadinho desiludida porque o hype era muito alto e afinal o livro é muito meh. Agora tenho aqui dois livros que eu consegui ler em abril. Um deles é o Inverno e o segundo é a Primavera e eles os dois fazem uma saga que depois ainda vai ter o Verão e o Outono. E o que é que eu vos tenho a dizer sobre estes dois livros? Primeiro de tudo, este é muito diferente deste. E eu gostei muito deste e deste não gostei. Então, aqui no Inverno nós somos apresentados à Leónia de Lencastre e ao Alexandre de Toledo. Eles apaixonam-se. Só que aqui a nossa Leónia de Lencastre é uma das herdeiras, possíveis herdeiras ao trono. E quando o rei morre, há um filho legítimo dele que sobe ao trono, só que depois o irmão mais novo, meio-irmão neste caso, mata-o e depois esse meio-irmão fica então no trono e considera a Leónia de Lencastre aqui uma potencial ameaça ao trono. E então nós temos aqui a nossa querida Leónia e o nosso querido Alexandre que estão a viver a sua vida numa quinta e de repente apanham com esta enxurrada de problemas que não é benéfico e especialmente não é benéfico para a família deles. E aqui nós conhecemos a chamada Ordem,
que então prepara-se para proteger a Leónia e também para criar um golpe de Estado para que a monarquia continue a ser uma monarquia liberal. E portanto, eu gostei muito deste livro. Eu encontrei imensos erros ortográficos e gramaticais. Honestamente, foi algo que eu não estava à espera, especialmente vindo aqui da editora, porque normalmente vejo que a editora tem algum cuidado com estas questões, portanto não sei o que é que se passou. E gostei muito da história em si, só que eu, depois de terminar e este é um livro até já bastante grandinho, e eu consegui, depois, é assim, as primeiras 50 páginas foram um bocadinho difíceis para mim, mas depois eu lia tipo 200 páginas num dia, sem problema algum. E então eu fui muito entusiasmada para o Primavera. Só que o Primavera não se foca na Leónia de Lencastre. E eu estive a refletir um bocadinho sobre isso, sobre o motivo pelo qual eu fiquei tão desiludida com o Primavera. Foi porque, de facto, aqui no inverno nós somos apresentados à Leónia e ao Alexandre. E é esperar que nós continuemos a acompanhá-los porque eles são, de facto, as personagens principais deste livro. Aqui, neste caso, nós continuamos o percurso de uma das personagens que aparece aqui no inverno, só que ela está envolvida na Ordem, e a Ordem aparece aqui, mas ela não é um elemento essencial. E então eu realmente fiquei um bocadinho desiludida aqui com o Primavera. Acho que, por exemplo, também há aqui outra falha que eu encontrei no livro e que fiquei desiludida, e eu estou a dizer-vos isto que é para... Não estou a dizer que os livros sejam maus, porque eles não são, só que eu ia com grandes expectativas para a Primavera e depois comecei a ver certas contradições que para mim prejudicaram aqui a leitura da Primavera. Por exemplo, aqui no inverno nós não temos qualquer tipo de ponto geográfico com o qual nós podemos referir-nos, ok? E depois aqui nós já estamos na Rússia. E portanto, eu acho que aqui, por exemplo, também é outra contradição. Pode ser um romance de época sem mencionar necessariamente algo. E aqui nós já temos algo mais concreto. A Rússia, o UFRBG, e portanto achei aqui, para além do adicionando ao facto de que de facto aqui as personagens principais são a Liania e o Alexandre e não a Ordem, e aqui já é a Ordem, e portanto fiquei assim um bocadinho desiludida, um bocadinho grande, honestamente, e pronto, mas de qualquer das formas, leiam, porque este é um romance mesmo fofinho e cheio de ação também. Então aqui a segunda parte é minha nossa, plot twist atrás de plot twist, e depois este aqui é uma história cheia de ação que se passa no século XIX na Rússia, portanto aproveitem. É uma autora portuguesa, uma nova autora portuguesa que eu estou a ler, e eu vou, claro, ler o outono, claro que sim, só que de facto agora já tenho outro tipo de expectativas então para o outono. Pronto, e é isso, eu gostei muito aqui da leitura. Eu também entrevistei a autora, portanto vou deixar aqui em baixo o link na descrição para vocês verem a entrevista. Foi muito, muito boa, a autora explicou muito bem aqui o enredo dos dois livros e experimentem, porque de facto estas capas são lindas e a história também é muito, muito boa, especialmente aqui a do inverno. Uma leitura que eu estava assim com algumas expectativas, mas tipo, mais no sentido de yay, vou ler mais um livro da Cassandra Clare, foi o The Shadowhunters Codex. Este livro é muito estranho. Eu vou explicar-vos. Então é assim, o The Shadowhunters Codex é o códex pelo qual os caçadores de sombras se regem. Pronto, e eu realmente estava à espera que isto fosse assim uma espécie de enciclopédia, e de facto é. Só que lá está. O que é que acontece? É o códex pelo qual todos os caçadores de sombras se regem, e portanto está muito, muito presente em todos os livros, e na verdade isto não acrescenta nada de novo a quem já conhece muito bem este mundo, a quem está habituado a ler os livros da Cassandra. E portanto, o único ponto que eu acho que aqui talvez tenha sido benéfico para o livro, digamos assim, são assim umas anotações nas margens, escritas pela Clary, pelo Simon e pelo Jace, que ajudam aqui um bocadinho ao comic relief, a desanuviar aqui o facto deste livro ser tão pesado e um pouco inútil para quem de facto lê os livros da Cassandra Clare. Acho que é aquele livro que fica bem na estante pelo facto de pertencer a este mundo, mas que na verdade não vai acrescentar nada a quem já costuma ler os livros da Cassandra, e portanto eu passei assim mesmo pelas páginas e ia lendo mais as anotações dos três personagens principais da série dos Instrumentos Mortais,
porque ajudava muito, porque senão eu começava a adormecer, porque estar a ler esta enciclopédia sem qualquer tipo de ação à volta era horrível e eu quase que adormecia. E na verdade, quase tudo o que eu li eu já sabia, porque aparece nos livros e às vezes até são alguns plot points dos livros, portanto, pronto, leiam. É engraçado, então, as piadas que eles os três fazem, claro que sim, é aquele trio maravilhoso do Shadowhunters, mas não acrescenta assim nada de novo a quem já está acostumado a ler os livros da Cassandra. Vamos então aqui a 2 livros que eu consegui terminar este mês. Eu tinha-os deixado assim um bocadinho de parte durante o mês de março e eu agora consegui voltar a pegar neles e terminá-los. Um deles é o Gambito de Dama e o outro é a Vencer a Depressão com a Psicologia Positiva. E sim, eu fiz muitas anotações neste livro. E portanto, eu gostei muito aqui do Gambito de Dama, acima de tudo passei a admirar ainda mais a série, porque de facto está muito bem escrita, está muito, muito fiel ao livro mesmo, e há aqui algumas coisas que o livro deixa em aberto e que a série conseguiu explorar de uma maneira bastante digna. E portanto eu gostei bastante de estar aqui um bocadinho mais dentro da cabeça da Beth. Mais uma vez, há aqui muita estratégia de xadrez que eu nunca percebia nada, mas que o autor conseguiu transmitir aquele entusiasmo que a Beth sentia quando estava a jogar xadrez e portanto eu gostei muito, foi uma leitura mesmo muito, muito boa. Aconselho-vos a ver a série e a lerem o livro, porque quando vocês lerem o livro é como se estivessem a ver a série de novo, mesmo. E depois aqui o Vencer a Depressão com a Psicologia Positiva, eu peguei neste livro porque considerei que tinha aqui algumas coisas que eu até podia pegar no sentido de ficar a conhecer mais. Esqueçam esta parte aqui do vencer a depressão. Este livro é acima de tudo sobre psicologia positiva. E eu aprendi muita, muita coisa. Como vocês já devem ter notado, a minha saúde mental ficou bastante afetada ao longo deste último ano e meio e eu, portanto, decidi pegar neste livro acima de tudo para ficar a conhecer um bocadinho mais sobre a psicologia positiva e como é que ela pode impactar o nosso dia a dia para nos tornarmos pessoas que consigam lidar melhor com as adversidades da vida. E portanto, eu realmente gostei muito, achei muito interessante. Claro, isto não invalida uma ida ao psicólogo ou ao terapeuta, como é óbvio, mas tem aqui exercícios práticos e fáceis de fazer. E fiquei a conhecer aqui muito bem. A autora contextualiza muito bem em cada capítulo porque é que aquele exercício prático é bom e portanto tem assim um pouco de trivia em relação à psicologia positiva e eu gostei muito e acima de tudo fez-me ver que de facto já há muita pesquisa neste sentido, o que me fez perguntar por que raios é que nós ainda andamos aqui a falar de saúde mental e porque é que ainda há tantas pessoas a sofrerem disto em silêncio. E depois também realmente fez-me ver que eu não preciso estar aqui a sofrer sozinha e portanto é isso. Portanto eu gostei mesmo muito, muito deste livro e aconselho-vos vivamente a lerem porque não é um livro pesado de ler, nada disso, é um livro bastante prático e eu fiz bastantes anotações de exercícios, de quotes, de trivia que eu fui aprendendo e portanto valeu mesmo muito, muito a pena. É um livro de não ficção, eu não estava à espera de o ler, mas de facto ajudou-me aqui bastante a perceber que o que eu sinto também sentem outras pessoas, portanto valeu a pena. Depois, eu também li um livro muito, muito diferente daquilo que eu costumo ler e é o Estou Aqui, da Clélie Avi, que é uma escritora francesa. Este livro tem super vibes do Frozen, devo dizer desde já. Então é assim, primeiro de tudo, a personagem principal chama-se Elsa, ok? Isto passa-se nos Alpes franceses, portanto, neve, montanhas, etc. Tudo isto chama Elsa. Então nós temos aqui a nossa querida Elsa, que está em coma porque ela caiu durante uma avalanche e ficou lá metida no meio da neve, pronto. Só que os médicos dizem que ela já não tem qualquer tipo de esperança de voltar a acordar e então começam a falar com os pais para começarem a desligar as máquinas de suporte de vida. Só que a nossa querida Elsa, ela tem um sentido que ainda está acordado e que é a audição. Ela consegue ouvir tudo à sua volta. Por outro lado, nós temos aqui o Thibaut. O Thibaut entra de repente no quarto da Elsa porque perdeu-se no hospital, porque o irmão dele atropelou 2 jovens e ele está a lidar com um relacionamento que não correu bem,
está a lidar com o facto de o irmão ter cometido tal atrocidade e não conseguir perdoá-lo já. E portanto o Thibaut encontra na Elsa uma pessoa com a qual pode conversar só unilateralmente e também pode descansar sobre a pressão que a vida à sua volta está a gerar nele. E portanto eles os dois acabam por criar aqui uma conexão e eu acho que é muito, muito giro porque foi um romance em que eles se apaixonaram, mas sem necessariamente falarem um com o outro. E depois acho que o final realmente dá aqui um final aberto muito feliz e muito cheio de esperança, pelo menos foi essa a sensação com que eu fiquei quando terminei o livro. É muito, muito fácil de ler, o livro tem um pouco mais de 250 páginas, se eu não estou em erro, e portanto aconselho-vos mesmo muito porque é um livro muito diferente dos romances típicos que estamos acostumados a ler. Depois também li aqui o Monsters Volume 2, O Sangue. Eu li o primeiro volume há muito, muito tempo e eu não gostei muito deste volume. Eu até assim, cerca de metade do livro, eu não estava de facto a gostar de ler. Estava a achar muito violento, muito dark e não estava mesmo a gostar. Aqui a última parte realmente revelou-nos um bocadinho mais sobre a Meia Lobo, mas eu não sei se vou continuar com a série porque eu tenho um grande sentimento positivo em relação ao primeiro livro, mas este livro não me trouxe essas good vibes. Então, enfim, pronto, não sei se vou continuar mesmo com esta série, fiquei assim um bocadinho um pé atrás com ela. Também pode ter a ver com o facto de eu não ser a mesma pessoa que leu o Monstrous há não sei quanto tempo atrás e, portanto, acho que de facto aqui já perdi um bocadinho aqui esta conexão que eu tinha aqui com o Monstrous. Portanto, não sei se vou continuar com a série ou não. Digam-me aqui em baixo se vocês já leram Monstrous, se o terceiro volume é melhor ou não, digam-me tudo, porque eu agora não estou assim muito convencida para ler o terceiro volume. E depois, oh meu Deus, eu podia ficar aqui o mesmo tempo que este vídeo está a demorar a falar dos 7 maridos da Evelyn Hugo. Oh meu Deus, este livro foi tão fantástico e fenomenal. Nós temos aqui a nossa querida Evelyn Hugo e ela casou com 7 homens, é verdade. Nós acompanhamos aqui a vida dela desde a década de 50 em Hollywood até à época da Reforma, na década de 80, e é uma história que envolve 7 maridos, muita amizade, muito amor, diferentes tipos de amor, muita ambição desmedida e, acima de tudo, muito amor aqui ao filme, ao cinema, ao que é visual e também à maneira como há pessoas que de facto têm que manter as aparências para poderem ser quem elas verdadeiramente são. E portanto, eu gostei muito, muito deste livro. Eu nas últimas 50 páginas era baba e reino, não estou a brincar. Foi mesmo muito, muito bom. É o terceiro livro da Taylor Jenkins Reid que eu leio e que vai para o meu top de 2021. Portanto, eu não sei, temos aqui uma nova autora que eu estou a adorar e portanto acho que ela já publicou 5 livros e portanto falta-me ler 2. E é claro que eu os vou ler porque, pá, eu nem sei o que é dizer mais sobre este livro, para além de, por favor, leiam-no, porque é tão, tão inspirador. Evelyn Hugo tem tantas lições para nos dar que minha nossa. E, portanto, experimentem, porque é um livro grandinho, sim, mas vocês vão voar pelas páginas. Eu estava a ler 50 páginas por hora, o que para mim significa que, enquanto leitora caracol, significa que eu estava, tipo, a correr o corta-mato, ok? Pronto. Portanto, vale mesmo muito, muito a pena e experimentem. E portanto foram aqui estas minhas leituras de abril. Digam-me tudo aqui embaixo nos comentários se vocês já leram algum destes livros, se vocês adorariam ler. Eu sou a Ana Teresa, obrigada por terem assistido a este vídeo super, hiper, mega longo de wrap-up. Eu não sei porque é que eu comecei aqui a falar imenso de livros, realmente eu hoje estava inspirada para falar de livros. Não se esqueçam de subscrever o canal e de ativarem o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. E então nós vemos-nos num próximo vídeo. Adeus, boas leituras!